Paz do Senhor Jesus, amém? Trazendo aqui hoje terceiro dia, a terceira parte, nós no estudo bíblico Vida Cristã. E você vai assustar o que você vai ver, o que está em Vida Cristã. Vamos falar terceira parte, Anticristo. Mas para complementar, pegamos alguns vídeos, vamos minimizar eles, colocar junto com o nosso. O vídeo vai ficar mais ou menos como o outro, 30 minutos, 25 por aí. E você vai levar um grande susto sobre os acontecimentos para a vinda do Anticristo, para os acontecimentos do Anticristo. Sem demoras, vamos na palavra. Na onde nós paramos. Eis Daniel, capítulo 10. Eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Quer dizer, Jesus tocou Daniel e fortaleceu. Fez com que ele te movesse sobre os joelhos e mexesse a palma das mãos, as palmas, isso, as mãos. E me disse Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. A visão de Daniel ali à beira ali do grande rio Eudequel foi muito grande. Foi tão grande que com quem estava com ele correu de medo. Entendeu? Vamos chegar ao conhecimento sobre o Anticristo, sobre essa série sobre o Anticristo aqui no canal. Seria ele o Anticristo? Os líderes mundiais os tratam como um deus. Todos lhe prestam total reverência e o cumprimentam com elevada demonstração de respeito, como se ele fosse uma figura superior a todos. Falta pouco para começarem a se ajoelhar aos seus pés. A Bíblia diz que o Anticristo será exaltado e será considerado acima de Deus. Ele é o príncipe árabe Moulay Hassan. Ele tem se tornado conhecido no mundo inteiro pela sua personalidade. Tem participado de grandes eventos mundiais, demonstrando humildade, aproximação com a elite mundial e alinhamento com a agenda climática. Ele é considerado o jovem mais rico do planeta e tem fluência em árabe, francês, inglês e espanhol. Sim, ele está preparado para governar o mundo. Seria ele o Anticristo? Será que a besta já anda pela terra? Estaria ele possuído pelo espírito de Satanás? É um mistério que um futuro muito próximo responderá. E uma das coisas que vai nos mexer muito aqui no versículo de número 12, que é: então me disse, não temais, Daniel, porque desse o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender a humildade e a humilhar-te perante o teu Deus. Quantas vezes precisamos humilhar diante de Deus, né? E são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O próprio Jesus desceu. O próprio Jesus. Que tremendo. Falei no outro vídeo sobre Jesus, aqui, sobre a visão do Anticristo para com Daniel. Mas olha só, que a Bíblia vai continuar aqui no 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se
pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Jesus estava dizendo de um reinado persa. E que dá um pouco a entender que parece que o arcanjo, aqui, ele diz aqui, arcanjo Miguel, ou anjo Miguel que seja, mas anjo Miguel, ele esteve ali, uma peleja, não vai dizer de frente o quê? Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, um tempo. Vamos aprofundar mais ainda nessa palavra. Agora vim para fazer-te entender que há de acontecer. Aquela visão ainda era para os muitos dias à frente. Escuta isso, irmão. We all agree on the following goals. We want to see peace, security, and prosperity for Palestinians, Israelis, and everyone else throughout the world. Peace, security, and prosperity. Peace, security, and prosperity. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, servos e servas do Deus Altíssimo, bom, essa será a principal oferta do homem do pecado, daquele que se opõe a Cristo. A paz e a segurança, mais conhecida como falsa paz e a falsa segurança. Nós conseguimos alinhar essas falas aqui do Jared Kushner a 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo de número 3. Está escrito da seguinte maneira: pois quando disserem a paz e segurança, o que diz ele nessa fala nesse vídeo, sobrevirá tamanha destruição. Isso retrata o fim dos tempos, porque nós conseguimos entender através dos fundamentos doutrinários da palavra. O mais interessante aqui na mensagem é que, e falando ele comigo estas palavras, abaixei meu rosto emudeci. Eis que com semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Ele sente dor. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele que é meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. A visão poderosa de Deus. As pessoas falam assim: eu tenho visão. Mas uma visão profunda, ela te puxa muito as suas forças, te enfraquece. É como aqui está dizendo. Mas você vai falar: irmão, mas você não está pregando o anticristo. Sim, falamos aqui, estamos falando de Jesus participando da entrega. O versículo o capítulo número 11, vai se dar uma aprofundada no anticristo. Vai se assustar com as coisas que vai ouvindo. E como semelhante de um homem, me tocou outra vez e me confortou. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Oh, glória, aleluia. Dá para entender que Jesus estava no meio? O próprio Jesus veio, revelou a Daniel a vinda do anticristo. Assim como ele falou de Daniel no Novo Testamento. Anima-te
Sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Do glória, aleluia. A palavra de Deus, que essa palavra é de cunho escatológico futuro, tá? Para aqueles que nos chamam de futuristas, mais uma prova que aí está. Agora, irmãos, é importante ressaltar que nós não temos certeza de quem que é o homem do pecado, o filho da iniquidade. Alguns falam a respeito do líder francês, do presidente da França, outros falam de Jared Kushner e por aí vai. São especulações. Mas uma coisa nós temos que entender, que ele é o que restará do Império Romano, tá? Uma coisa é muito certa, ele vai ser um líder de abrangência mundial que exercerá influência sobre as nações, isso é um fato, e ele terá controle sobre diversas áreas, política, religião, inclusive o futuro Império Romano restaurado. Então, eu não sei se não me atrevo aqui a dizer, mas a bem da verdade, ele será o que restou do Império Romano, tá? Diversos estudiosos, teólogos falam a respeito disso. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês, porque esse discurso aqui de paz e segurança, nós sabemos de quem é. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo. Uai, seu app de vídeos curtos. Glória a Deus, aleluia. Conforta-me. Confortaste-me. E disse: sabes porque eu vim a ti? Olha o que Jesus disse. Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virão príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aquele que não ser Miguel, vosso príncipe. Acredito que Miguel seja um arcanjo ou um querubim. Nós estamos falando de anjo, demos a paradinha, mas porque viemos para cá, né? Estávamos falando e entramos também a Bíblia e as notícias curiosas, damos uma paradinha, mas vamos compreender os anjos. É necessário, porque faz parte das coisas do nosso Senhor. Mas olha só que tremendo. O Senhor, ele pega, revela quem vai pelejar nesta peleja. Dá para se entender que esse homem tem aqui uma palavra oculta para conosco. Falamos aqui em persa, mas depois falou da Grécia. Os gregos, eles adoram outros deuses, né? Aí quando você vai para o Apocalipse, a parte que abre justamente a besta é Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que fala o seguinte: viu um sinal no céu, e eis o santuário de Deus aberto no céu, e dentro do santuário a arca da aliança no seu santuário. A Arca da Aliança, você sabe que é a Arca dos 10 Mandamentos. Que as tábuas estão lá, o maná e... Exatamente, e os 10 Mandamentos. E a vara de Arão. E a vara de Arão. E aqui, quando fala dos que iam lutar contra a besta, aqui fala em várias passagens isso aqui, olha os que iam lutar contra a besta, esse último verso aqui, ó. O dragão ficou? Isso. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Por que com o restante da descendência dela? O que sobrou dela? Porque a mulher lá na frente vai se juntar. Olha só, amados. Vou entrar num detalhe aqui, muito importante, para finalizar essa primeira série. É a primeira série, fizemos em 3 partes, mas é a primeira série do Anticristo. Aqui, vamos perceber que o Anticristo, ele é da atualidade. Ele não é da antiguidade, ele é da atualidade. Porque no capítulo de número 11 de Daniel, tem um tema aqui que é muito interessante. O império
Medo persa será destruído pelo reino da Grécia. E o reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. O que falamos? Capítulo de número 8. Sobre isso. O reino persa, o reino sul e o reino sul e o reino do norte. O que aconteceu? Aqui o que a Bíblia está dizendo? Que a Pérsia, nesta atualidade antiga, ela perderá o seu poder. Ela não terá força. Ela será quebrada pela o reinado grego. Por isso aqui, não para confundir ninguém. O versículo de número 1, capítulo 11, vai dizer assim: eu, pois, o primeiro ano de Dário, medo levantei-me para o animar e fortalecer. Esse era o rei Dário, naquela antiguidade. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e 4 serão acumulados de grandes riquezas, mas do que todos e esforçados-se com suas riquezas agitará todos contra o reino da Grécia. Ao entender aqui que esse reinado se estabelecerá várias pessoas como reis na Pérsia, mas haverá um conflito entre Pérsia e gregos. Mas aí depois se levantará um rei valente e reinará com grande domínio e fará que lhe aprover. O anticristo. Queria saber? Chegamos agora. Se juntar com o dragão, Certo. com a besta. É. Então o que sobrou dela? Porque ela mesma virou a casaca. É o que sobrou do cristianismo. O dragão vai travar guerra com o que sobrou do cristianismo. E qual a característica do grupo que sobrou do cristianismo? Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o testemunho de Jesus, eles creem em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Então, quando o anticristo começar, e esse mesmo versículo ele é repetido mais 2 vezes aí no capítulo 14 e no capítulo 13. Ou seja, quando o anticristo começar, ele vai unificar o mundo e ele vai criar dispositivos legais que vão contrariar a lei de Deus. E a grande berlinda é: eu sigo agora o establishment do mundo que vai unificar o mundo, ou eu vou ser fiel à minha consciência? Tá certo? É isso que nos... Quer entender agora aonde vamos chegar com o anticristo? Pulamos o 9, né? Uma oração de Daniel na semana, aos 7 semanas. E o Messias. Interessante. Daniel já está no primeiro reinado de Dário. Entrei lá no 9, falei com vocês aí. Mas e agora? A Bíblia nos diz aqui no versículo 3 do 11 de Daniel, diz assim: depois levantará um rei valente e reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Reinado do anticristo. Quer dizer, passará 4 gerações no meio persa. Como assim, irmão? 4 gerações e 4 tempos. Então assim, agora você vai me deixar preocupado sem entender o que você está falando. Não. Depois de Dário veio vários reinados depois de Dário. Aqui no versículo de número 2, diz assim: agora declarei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. Se fixou 3 reis na Pérsia.
dois, três. Esses 3 reis estarão na Pérsia. Eles governarão a Pérsia. O foco que devemos entender, eu vou mostrar nos vídeos aí os pedacinhos. Você vai já começar a entender quem que é o anticristo. Ele não vem dos Estados Unidos, não vem do México, não vem do Japão e nem da China. Mas esse anticristo, ele estabelece entre o reinado grego e o reinado persa. Ele não está dentro do parâmetro de países sudeste, noroeste, norte e nordeste. Ele está entre o reinado sul e norte. Acredito que você já começou a compreender o que a Bíblia está nos revelando. Vamos ler aqui mais um pouco. O último vídeo para fechar, porque esse vídeo vai ficar enorme. Glória a Deus, aleluia. Ó. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posterioridade. Não conseguir, não manter esse reinado para a tua família. Mas aí você falou antes que esse rei seria provido de um grande domínio. Será muito forte no mundo, na terra. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 4, mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posterioridade, o que vai continuar. Filhos. Os filhos não vão continuar o seu reinado. E nem tampouco ser segundo o poder com que o reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Terá outras pessoas e reinará. Mas de quem nós estamos falando? Do anticristo? De quem que é? Estamos falando de um governo diferente do anticristo, mas com grande mão potente. Mas que não viemos se confundir do que estamos falando. Estamos falando de um reinado parecido, provedor de muito domínio. O anticristo terá muito isso. Mas a Bíblia nos revela assim, ó, que haverá uma guerra entre esses reinados. Mas o que ela está estabelecendo? Que acontece agora. Após ali dentro do reinado de Dário, Daniel ele revela o que vai acontecer no futuro. Creio eu que aqui Daniel estava revelando ao rei Dário o que acontecerá. A queda dos reinos, a queda de um reinado e um prover de um reinado de mão de ferro, mas que também não terá continuidade. Mas olha só o que acontece aqui no versículo 5. Se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará. O domínio grande será o seu domínio. Está falando de alguém que terá mãos de ferro, fortalecerá outros reinados para que ele venha se levantar sobre essas pessoas. A revelação aqui em Daniel é muito forte. De você entender que Daniel ele passou por muitas coisas para revelar a vinda do anticristo e o Senhor também entregar a ele. Para terminar, eu vou só crescer um pouquinho esse vídeo.
Ó, vamos dar continuidade. Mas olha aqui. Versículo 6. Mas ao acabo de anos, eles se aliarão à filha do rei do sul e virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força de seu braço, e nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ele será entregue, e os que a tiverem trazido ao seu pai, e o que fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes se levantará em seu lugar e virá com exército e entrarão nas fortalezas do rei do norte e operará contra ele e prevalecerá. Tá vendo uma divisão entre reis? É o que está acontecendo e movendo. Ó, pro coach. Eu falei que o meu cachorro e também os seus deuses, versículo 8, seus deuses com a multidão das suas imagens, com os seus vasos preciosos de prata e ouro, levarão cativos para o Egito, e por alguns anos eles persistirão contra o rei do norte. Está falando dos romanos. Vamos ler mais aprofundado. Quero terminar o vídeo agora em nome de Jesus, porque tem muita coisa aqui no capítulo 11 de Daniel para o Senhor nos revelar, que acredito que no versículo 12 tem muita coisa ao final aqui de Daniel para nós entregarmos aqui sobre o anticristo e as coisas que vão acontecer. Amém? Deus abençoe a todos. Vocês vão ver alguns pedaços de vídeos aí, aquilo que eu vejo que é de importante, vou estar colocando, e compartilha, mostra para os seus amigos, para os seus irmãos o que está prestes a acontecer. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.